Fala pessoal, política no café para atualizar você sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos olhar para um país que está fazendo história, viu? Está fazendo história, mas não é aquela história boa não. É uma história em que a ideologia está destruindo tudo, pessoal. Estamos falando da Venezuela, nosso vizinho aqui do lado. O ditador Nicolás Maduro foi a público com seu discurso clássico: não conseguirão derrotar a Venezuela, pedindo unidade e firmeza nacional. Fez até dancinha lá para a paz, falou de Jesus Cristo, que Jesus era o Senhor da Venezuela. É para enganar os incautos, né? As pessoas que realmente não têm dois neurônios para conseguir pensar. E olha, é preciso ter estômago forte para ouvir essa farsa toda, viu? Essa balela do Maduro. O que o Maduro chama de derrota não é a derrota do povo venezuelano, pessoal. Esse povo, infelizmente, já está derrotado, faminto e forçado ao exílio faz tempo, há anos. A derrota que ele teme é a derrota final do regime socialista, corrupto e narcotraficante que ele e Hugo Chávez construíram. Essa retórica de união é o último recurso de um tirano tentando mascarar o colapso total que a sua ideologia causou naquele país. Maduro exige unidade, mas para quem? Ele quer que o povo se una em torno de um regime que gerou a maior crise humanitária da história recente da América Latina? Um regime que, onde foi implantado, deu errado? Um regime onde tudo que toca é destruído? Bom, vamos aos fatos que a mídia, amiga do socialismo, faz questão de ignorar. Mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país. O maior êxodo da história da região. Esse é o maior escape de pessoas, como se vivessem em meio de uma guerra, pessoal. São mais pessoas fugindo da ditadura de Maduro do que de muitas zonas de guerra. A inflação oficial é uma piada. A Venezuela viveu a hiperinflação e a pobreza atinge mais de 90% da população. Venezuela, que já foi rica em petróleo, hoje está assim graças à ideologia de esquerda, pessoal. Só não vê quem não quer. Isso é o socialismo falido, transformando uma nação que era rica em um depósito de miséria. Quando Maduro fala em firmeza nacional, ele está falando da firmeza da repressão que ele mesmo faz. O regime usa prisões políticas, perseguição de opositores e controle total da imprensa para garantir que a única unidade seja a submissão. E se você observar bem, é justamente o que estão tentando fazer aqui no Brasil. E estão conseguindo, infelizmente, deixando o povo triste, tirando a esperança do povo e depois colocando medo e terror para não fazerem mais protestos, não criticar os servidores públicos e aceitar tudo caladinho. Bom, voltando a falar do Maduro, né? A Venezuela que ele quer defender não é o país, mas sim um círculo de poder e corrupção que vive às custas da miséria do cidadão comum. E esse discurso de Maduro não é isolado. Ele é um código, é um recado direto ao eixo ideológico que ele e seus aliados construíram por décadas através do Foro de São Paulo e que, infelizmente, tem ganhado força na América Latina novamente. A relação entre Brasília e Caracas nunca foi apenas de vizinhos, pessoal. Ela é de aliados de longa data, com laços que remontam a Fidel Castro e Hugo Chávez. A derrota da Venezuela abalaria a base de seus aliados. E o Brasil, sob governo de esquerda, sempre atuou com a blindagem diplomática e financeira desse regime. Não vamos cair na armadilha de pintar o Brasil como uma democracia que falhou. A verdade é que o governo atual está alinhado a essa agenda desde o início. É inadmissível que o nosso dinheiro tenha sido drenado para a Venezuela por anos através de financiamentos de estatais, com dívidas gigantescas que o Maduro jamais devolveu
ao nosso povo, pessoal. Quando Maduro fala em unidade, ele está cobrando a fidelidade e a complacência dos seus amigos do Foro de São Paulo, garantindo que o apoio político e financeiro continue fluindo para manter a sua ditadura de pé. A prioridade de Brasília nunca foi a democracia ou o povo. A prioridade de Brasília sempre foi a manutenção dessa aliança ideológica, suja e podre, que segue uma cartilha por um projeto de poder. Porque a Venezuela é o espelho que a esquerda não quer que você olhe. O discurso de unidade e luta contra o inimigo externo sempre precede a tomada total do poder e a destruição da economia. Quando a política e o judiciário se unem para perseguir a oposição, anular a liberdade de expressão e controlar a narrativa, como temos visto por aqui e em outros contextos, o caminho pode levar, sim, ao colapso total. Bom, pessoal, esse é o tema que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Desculpa aí a minha exaltação, é que realmente é revoltante o que está acontecendo e o Brasil sempre apoiando ditadores, sempre apoiando narcotráfico, sempre apoiando traficantes, terroristas e ficando contra o povo, cada vez mais contra o povo, e eu vejo o povo dormindo, inerte, sem acordar, sem fazer nada. Comenta aí abaixo o que é que você achou dessa última jogada de propaganda do ditador Maduro. Deixe seu comentário, a sua opinião. E é isso aí, política no café, porque o Brasil merece acordar. Até a próxima xícara, pessoal.